Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! A senhora sabe de onde veio essa figura? Sei lá, parece que é da Bahia. Da Bahia? É. México, Peru, Japão. Pra mim parece da China, não sei. Do Egito, por ali. Dos Incas, dos Maias, não sei. E você, sabia que essa figura veio da África? Por que conhecemos tão pouco sobre a África e sua cultura? Mais ainda, o que conhecemos daquele continente no período que costumamos chamar de Antiguidade e de Idade Média? Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais profundamente o continente africano. Vai ver que ele foi o berço da humanidade, fornecendo as bases para a civilização egípcia. E foi considerado a terra do ouro pelos europeus na Idade Média. Vai conhecer um pouco sobre as culturas banto e a riqueza do patrimônio artístico e cultural da África. E perceber a importância do islamismo naquele continente. Vai constatar, por fim, que a África possui um passado rico e importante para a história, que nós pouco conhecemos. Nossa, gostei daqui. Deve ser bem interessante esse museu, hein, Joana? Olha, interessante não é bem o termo, acho que é mais do que isso. É um museu vivo, que resgata a memória afro-brasileira. Gente, quanta coisa bonita, né? Nossa, a gente está tão acostumado a ouvir falar da África atual, né, com suas questões de hoje em dia, que desconhece a beleza, a força da história das culturas africanas, olha isso. Não, isso é só o começo. Vem cá, esse museu é uma beleza. Na aula 2 do seu livro de história, você aprendeu que foi na África onde surgiram os primeiros seres humanos. E por esta razão, aquele continente é muitas vezes chamado de berço da humanidade. E foi dali também que saíram as primeiras migrações destinadas a povoar o mundo em que vivemos. Além disso, foi em territórios africanos que apareceram as primeiras formas de organizar a sociedade humana, como a família. Voltando à pergunta inicial da nossa teleaula de hoje. O que nós sabemos sobre a África nos tempos históricos que antecederam o período das grandes descobertas, ou seja, na Antiguidade e na Idade Média? E por que a gente sabe tão pouco sobre a história da África? Nos nossos livros de história, a África aparece como o local de onde vieram os escravos que trabalharam nas Américas, trazidos através das rotas abertas no Oceano Atlântico. Mas esta é apenas uma visão. O continente africano possui uma vasta e rica história que se inicia muito antes. O Antigo Egito, cuja importância para a história você viu na aula 4, situava-se no norte da África. E a sua relação com o interior do continente africano foi, desde a sua formação, muito importante para a sua identidade política e religiosa. Por volta do ano 2000 a.C., surgiu ao sul do Egito um reino africano poderoso e influente, conhecido como Kush, na região que mais tarde ficou conhecida como Núbia. Os Cushitas, como eram chamados, chegaram mesmo a dominar o Egito entre os anos 750 a 700 a.C. e deixaram forte influência na arte e na arquitetura daquela terra. Essa obra pertence a um povo chamado Ati, que vive a leste da Costa do Marfim. Ela é usada pelos sacerdotes. Na verdade, ela é um veículo de comunicação com o mundo ancestral. Mas o mais interessante nessa obra são os elementos ligados à beleza feminina na África. Vejam que ela tem braços e pernas bastante musculosos, um penteado elaborado e marcas corporais, que são as escarificações, símbolos de identidade e hierarquia em todo o continente africano. É incrível como nós sabemos tão pouco sobre a história da África. A gente precisa se informar mais sobre essa época. Mas por que essa história da antiguidade africana não é conhecida? Eu acho que há um pouco de preconceitos, de ignorância e também de uma questão ideológica.
que para você colonizar um povo, tem que justificar. A justificação do discurso da missão colonizadora era de que a África era um deserto cultural. Não havia história, não havia cultura, então nós temos toda a razão para civilizar esses povos, para poder levá-los ao nível dos homens. Nós precisamos recuperar essa memória, ensinar a história de todos os povos que formaram o Brasil como país, como povo e como nação. De Cartago eu já tinha ouvido falar alguma coisa, agora desse reino de Aksum, nunca. Nossa, como pode isso, não? Não, e não para por aí, não. A riqueza da África nesse período, que vai da Antiguidade até a Idade Média, é muito grande. Surgiram muitos reinos mais. É verdade. Entre os séculos 9 e 15 depois de Cristo, surgiram poderosos reinos na região conhecida como Sudão Ocidental. Os antigos reinos de Gana, de Mali e de Songhai ficaram conhecidos pelo controle que tinham sobre as rotas de comércio e as minas de ouro da região. Esses reinos comerciavam com diferentes partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente. Faziam esse comércio através de rotas de caravanas que atravessavam o deserto do Saara e chegavam até o norte da África. E além dessas rotas através do deserto, havia também rotas marítimas, pelo litoral da África Oriental, pelas águas do Oceano Índico, em direção à China e à Índia. Este comércio fazia com que houvesse intercâmbio muito intenso de tecnologia e conhecimento. A riqueza desses reinos africanos era tão famosa na época medieval que a África era conhecida como a Terra do Ouro e também a Terra do Marfim, das minas de sal, enfim, um território muito rico, cheio de prosperidade. Tanto que num mapa do século XIV, os reis africanos foram representados com uma pepita de ouro nas mãos.